Muito bem, pessoal, vitória sensacional do Cruzeiro para cima do Bahia. Vamos conferir esse corte que estou trazendo aqui para vocês dos comentaristas da ESPN Brasil pós-jogo, repercutindo essa vitória de 3-0 para cima do Bahia. O Cruzeiro simplesmente amassou o adversário, né, gente? Vamos conferir tudo isso aqui agora. Mas antes já peço, se você está feliz com essa vitória como eu, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários sua opinião se essa formação do time do Cruzeiro de hoje deve ser o time principal do Cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Daqui a pouco tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, 3-0. Tudo isso e muito mais vai ser assunto para o nosso Paulo Calçade, comigo hoje no Sport Center. Bem-vindo, companheiro. Quanto tempo a gente faz programa junto? Muito faz um tempão, mas a gente já trabalha junto também faz um tempão, né, Edu? Mas boa noite para o fã de esportes. Olha, que vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, hein? E que jogo do Cruzeiro. Não foi só uma vitória... as vitórias podem ocorrer por erros do adversário, tal, não. O Cruzeiro trabalhou muito por esse 3-0 e a gente vai contar a história desse jogo daqui a pouco. Vamos dar uma olhada, então, nos gols, os 3 gols do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão. O Cruzeiro pega o elevador, hein? Vai lá pra cima. O Ronaldo estava no gol no começo, depois foi substituído pelo Marcos Felipe. Caio Jorge, esperto, rouba a bola. E o Cruzeiro começou assim, abafando lá na frente, né? Sem o Dudu, sem o Gabigol, que começaram no banco de reserva. Justamente para poder jogar dessa forma, pressionando a posse do Bahia. E o fã de esportes que observar, Edu, vai ver que o Cruzeiro roubou de bola do Bahia. Foi uma enormidade. Só que aí falhou o Caio Jorge. E aí, será que ele vai ficar abatido? Não, não ficou abatido o Caio Jorge. O Ronaldo seria substituído depois pelo Marcos Felipe, que fez várias defesas ainda no primeiro tempo, mas no final da primeira etapa não conseguiu defender esse chutaço do Lucas Romero. Cruzeiro fazendo 1-0 no Mineirão, com o apoio da torcida, hein? Nem o pênalti perdido desanimou a nação azul. Chute de longa distância, mas cheio de efeito. E faz 1-0 Cruzeiro, com o Lucas Romero do meio de campo. Mas é um Cruzeiro muito atento, olha, muito ligado, recuperando bolas, acionando na velocidade. E que passe é esse, Edu? Espetacular, né? E o Caio Jorge aproveita para fazer o segundo do Cruzeiro. Bola roubada ali pelo Lucas Silva, do Everton Ribeiro, que entrou só no segundo tempo. O Everton entrou no segundo tempo para tentar recuperar o Bahia e fazer o Bahia funcionar com a posse de bola. O que não aconteceu. E tinha tempo para mais. Mais um do Caio Jorge. Placar final 3-0. Sobre um time muito elogiado, né? Especialmente na Libertadores, vem muito bem. Conseguiu bons resultados até aqui na fase de grupos. Empatou com o Internacional, venceu o Nacional fora. Mas no Campeonato Brasileiro, meus amigos, o Bahia está na zona de rebaixamento com só 3 pontos. Esse jogo era aquele assim, quem vencesse pegava o elevador, né? Ainda mais com 3 gols. O Cruzeiro foi para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Mas mais importante que isso é que parece que encontrou bom futebol, fez as pazes com a torcida, porque teve até protesto de torcida organizada recentemente, encontro com o pessoal do clube. E achou uma forma de jogar, quer dizer, dá aquela vitamina. Assim, o Cruzeiro tem saída. E parece, Calçade, que é o que você falou, sem Dudu e sem Gabigol, pelo menos nesse primeiro momento. Aquele passe que eu até me referi, que foi maravilhoso, aquele passe foi do Christian, por dentro, maravilhoso. O Lucas Silva também fez um partidaço. O Cruzeiro foi muito bem. Não foi aquele jogo em que, às vezes, as circunstâncias te levam para uma vitória. E não, foi o trabalho do Cruzeiro que encaminhou a vitória. Com menos posse de bola, entendendo o jogo do Bahia. O Cruzeiro que, com essa formação também, já tinha levado muita dificuldade para o São Paulo, um empate fora de casa. Ganha agora do Bahia no Mineirão. Então é o seguinte, pode estar surgindo uma escalação. Pode estar surgindo um Cruzeiro que atenda aos objetivos do treinador. Porque é preciso entender o seguinte, é muito fácil falar, tem que jogar Dudu, tem que jogar Gabigol. Depende do treinador. Tem treinador que fala, eu tenho uma ideia de jogo, uma concepção, que talvez os dois juntos, eles não caibam na equipe, porque eu preciso do quê? Essa foi a pergunta que se fez o Leonardo Jardim. Eu preciso de um time que pressione, porque vem um adversário que gosta da bola. Se eu deixar ele o tempo todo transitar a bola com uma certa facilidade, eles vão criar uma zona de passe e finalização. Então o Cruzeiro encaixou, fez os encaixes na marcação, como na saída de bola. Né? No primeiro lance é o pênalti do Ronaldo. O Ronaldo domina mal. Ele domina
ele, ao invés de receber a bola e dominá-la, ele acaba tocando a bola, ganha velocidade. E aquela coisa, um segundinho, o Caio Jorge já mas chegou. É um segundinho, o Caio Jorge, você entendeu? Ele já estava ali, pressionando o time todo. E essa foi a dinâmica do Cruzeiro em toda a partida. Retirar a bola do Bahia. E essa bola recuperada gerou situações de gol e o Cruzeiro venceu 3-0. Olha, certamente o melhor jogo dele no ano, porque enfrentou uma equipe muito difícil e outra. Olha esse confronto, Edu, de duas equipes que investiram um baita dinheiro para 2025. Cada um do seu jeito. Um com um negócio com um grupo no Manchester City, o Bahia, o outro com o Pedrinho BH, que é um cara que tem muita grana, que tem negócios na cidade, no estado, torce para o clube e falou, vou fazer uma SAF do meu jeito. Ambos colocaram muito dinheiro e agora começa a decolar. Mas com um time que tem a alma para pressionar. Não é só o nome, é preciso jogar. E o Léo Jardim, o treinador do Cruzeiro, na verdade, ele conseguiu, com bons trabalhos na Europa. Agora a gente não pode dizer que o Cruzeiro já assumiu uma nova condição, porque ele se encaixou ao jogo do Bahia. E o Leonardo Jardim? Adversários são diferentes, tá? Então você vai jogar contra o Flamengo é uma coisa, contra o Internacional é outra. Imagina, num jogo em que já sabe que vai ter o contra-ataque, talvez Dudu seja uma opção bem boa também. Há formas e formas de jogar, mas eu acredito que o Jardim não vai abrir mão de pressionar o adversário. O que é porque interessante... é a cultura de onde ele vem. E o que é interessante é o depoimento do Pedrinho, aquela entrevista que ele deu, que as contratações não foram tão acertadas assim, mostra essa entrevista que tem liberdade o Leonardo Jardim para deixar as estrelas no banco e parece que é isso. Tá se encaminhando. O Cruzeiro não ficava sem tomar gol desde o primeiro jogo do Mineiro contra o Tombense. Quer dizer, era muito tempo tomando gol. Faz 3-0 sobre o Bahia, um resultado espetacular. Nem parece o mesmo time que a gente viu na Sul-Americana contra o Muxucruna. Mas a primeira palavra nesse sentido de questionar a formação do elenco veio do Leonardo Jardim. Dele. Antes do Pedrinho, verdade. Ele falou isso até porque ele chegou, o elenco está montado. Não foi ele que indicou os jogadores. Então os jogadores não foram indicados dentro daquilo que ele pensa como ideal de futebol. E esse é o problema de qualquer troca e principalmente do futebol brasileiro. Os treinadores, se você olhar para o Campeonato Brasileiro, você tem pouquíssimos treinadores que formaram o seu elenco. Por exemplo, Vojvoda. Ninguém chega sem ele dar o sim e conversar com a direção. Então, você tem um treinador ali que está encaixado com a direção. O mesmo acontece com o Abel Ferreira no Palmeiras. Aí você sai para outros clubes e você percebe que os treinadores vão assumindo, vão chegando e vão saindo. Então, é muito difícil você montar. E não do zero, Edu, mas pelo menos 3, 4, 5, dentro daquilo que você pensa. O Leonardo Jardim falou isso, que ele era neutro em relação à montagem do elenco, né? Que ele não poderia ser responsabilizado por isso. Sim pelo futebol, sim pelo que vem apresentando, mas não pela montagem do elenco. Já a gente fala mais dessa boa vitória do Cruzeiro, que, repito, parecia outro time em relação à derrota contra o Muxucruna. Vamos ver se agora muda para valer. Já a gente vai ouvir os personagens também. E por falar nessa dança das cadeiras do futebol brasileiro, voltamos depois da boa vitória do Cruzeiro, 3-0 sobre o Bahia. Técnico Leonardo Jardim falando e a gente acompanha aqui no Sport Center. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola. E para jogar com bola temos que recuperar. E eles mostraram isso. Vimos um jogador como o Mateus a trabalhar desta forma, a defender quando não temos a bola, a atacar quando temos a bola. Ele sabe disso, que ele já trabalhou comigo, por isso ele sabe qual é que é a minha ideia de jogo. Está de parabéns a ele. Curta e grossa. Mas a pergunta que eu te faço ela é curta e grossa. Você achou os 11 iniciais do seu trabalho aqui no Cruzeiro? Os titulares, vamos dizer assim. O time titular do Cruzeiro, para começar, são os 11 que começaram hoje? O treinador abre portas e abre oportunidades para eles jogarem, não é? Nós não conseguimos, durante um período inicial, rentabilizar aquilo que era o nosso jogo.
e o treinador foi abrindo portas aos outros e no último jogo em São Paulo, os que jogaram tiveram muito bem, por isso repetiram eh, hoje o 11 inicial. Mas com certeza, quando não conseguirmos performar, tem outros jogadores que também querem entrar. Existe um efetivo de 22, 23 jogadores e todos querem jogar. E isso é bom para nós, para ter as soluções, que vai haver castigos, vai haver baixas de forma, vai haver lesões, vai haver outros problemas. Ainda hoje Wagner sentiu uma fadiga muscular e teve que o trocar para o Williams e o futebol é isto. Jardim, hoje o Cruzeiro mostrou uma postura absurda, teve atitude e competiu. É isso que você quer para esse time, independente de qual jogador inicie a partida, independente de qual jogador seja substituído. Uma coisa que chamou muita atenção também, durante a partida, houve um lance que o Matheus Pereira foi para o ataque e ele deu passe, perdeu, voltou para a marcação e o Lucas Romero e os outros jogadores chamando a atenção do Gabigol, do Dudu para voltarem, enfim, mostrou um espírito diferente nesse time do Cruzeiro. É isso que você quer para esse time, independente dos 11 iniciais? Com certeza que o espírito, para mim, é uma coisa muito importante e a atitude que temos dentro de campo. Conseguimos no jogo anterior com o São Paulo, também fizemos um grande jogo e hoje voltamos ao fazer. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola e para jogar com bola temos que recuperar. E eles mostraram isso. Vimos um jogador como o Mateus a trabalhar desta forma, a defender quando não temos a bola, a atacar quando temos a bola. Ele sabe disso, que ele já trabalhou comigo, por isso ele sabe qual é que é a minha ideia de jogo. Está de parabéns ele, está de parabéns todo o grupo, porque hoje a vitória foi uma vitória bastante satisfatória perante um adversário. Tá um mantra. O jogador tem que ajudar a recuperar a bola. Jogar sem bola é um mantra. Se repete isso e a gente tá vendo isso em campo. Ele ganhou o jogo assim. Tá aí, ó. Posse de bola maior do Bahia, veja você. Finalizações, um baile do Cruzeiro, 14-7. Você vê que a posse não gerou muita coisa. 7-1 em finalizações, conhecemos esse placar. Grande chance 5-0. Gols esperados 2,43, 0,27. 22 ações do Cruzeiro e 16 do Bahia. É isso, é esse mantra, né? E a gente tá vendo isso em campo. A gente viu, e ele deixou claro, né? Contra o Muxucruna foi muito ruim. Contra o São Paulo, uma evolução, e agora melhorou ainda mais contra o Bahia. E aí ele põe o Gabigol no banco e o Caio Jorge para jogar. O Caio Jorge jogou o que jogou hoje, fez gol, perdeu o pênalti. Ele poderia se abalar com isso e desaparecer em campo. Ele não se abalou, continuou jogando. Vitória 3-0 do Cruzeiro e um pênalti perdido. Acho que não resta dúvida do que o Cruzeiro produziu dentro de campo com um percentual menor de posse de bola, mas isso é relativo. Às vezes você tem a posse e não constrói muita coisa. O Bahia não conseguia entrar, finalizar. E o Cruzeiro estava preparado para jogar com bola e sem a bola, ainda mais contra um time que gosta de ficar com ela, para recuperar e agir. Por isso que a escalação foi essa. Você tinha o Christian, você tinha o Caio Jorge, o Matheus Pereira pelo centro, um jogador que é difícil tirar da equipe, mas existe um Cruzeiro sendo formatado e, nesse momento, a opção não é por Dudu e nem Gabigol. E isso está dando certo. Hoje já funcionou muito bem. Então, não espere no próximo jogo um retorno a um período antigo, a menos por uma questão física, mas não parece ser a história do momento. Vamos ver como é que vem, mas ele estava felizão, porque é difícil fazer o que ele... você pegar um time que não é seu, não foi você que montou, tem jogadores que se acredita, outros não, e aí está uma decisão de pegar caras que custaram muito e falar, agora você vai para o banco. Tem que ter, inclusive, autoridade para fazer autonomia. Isso. E autonomia. Tem a disputa ali na lateral, o Fagner aparece na frente, mas saiu machucado, ele até falou sobre isso, o William acabou entrando no segundo tempo, né? E ponto para o Lucas Silva também, que ele rouba a bola no segundo gol e dá assistência para o terceiro. Foi muito né? bem.
apesar de ter errado um chute no primeiro tempo que ele mandou na lua. Mas tem uma outra questão aí, você até falou, né, da pressão do Cruzeiro sobre a defesa do Bahia, e o Ronaldo estava tendo dificuldade. A gente separou uns lances com o goleiro do Bahia, que até pega um pênalti, vai bem, mas a gente vê que com o Marcos Felipe, quando o Ronaldo sai machucado, muda, e aí nem existe mais essa pressão tão clara que o Ronaldo sofreu no começo do jogo. Bom, primeiro que você tem que exaltar a pressão do Cruzeiro, os encaixes. Se o time não subir coordenado e encaixado, ele vai tomar um vareio do adversário. O goleiro é usado como superioridade numérica, ele é mais um jogador para atuar nesse tipo de saída com os pés. Aí a pressão, ó, os domínios, né, geraram assim algumas incertezas e o Cruzeiro estava muito preparado para isso. Isso aí é típico de quem estudou o adversário e foi agir. Ó. Mas o domínio é fundamental. Como você domina a bola? Um domínio equivocado gera um pênalti, como aconteceu no jogo. Porque a bola esticada e a velocidade do atacante, ele chega em cima ali numa fração de segundos. Mas olha, é mérito do Cruzeiro, hein? Olha a bola perdida ali na lateral. O Ronaldo... Olha agora. Nem todos os lances são só o Ronaldo, né? Aí é o pênalti. Esse domínio... Ele vai ter que treinar esse fundamento, né? O Marcos Felipe parece um passo à frente nisso. O Ronaldo chega e ganha a posição de titular. Havia até a dúvida quem seria. Não é fácil. Mas agora parece que também bota uma mosquinha ali na cabeça do Rogério Ceni. Que não foram criados e formados e formatados nessa escola, né? Um time, assim, imaginando o time do Rogério Ceni, que é um time que busca conteúdos modernos, qualquer jogador do time dele, e o goleiro vai ter que ser o primeiro, tem que ter um domínio muito bem feito, domínio orientado, que é quando você domina a bola, já orientando, por isso que é o domínio orientado, para o lado que você quer sair. Então você domina com a perna que não é... Se eu sou destro, eu domino com a esquerda para jogar com a direita. Se eu sou canhoto, eu domino com a direita para jogar com a esquerda. Dominar com a mesma perna que você joga, você perde tempo e a chegada do atacante é imediata. Então, mas isso é fácil falar, difícil fazer. Né? E eles vão ter que treinar, mas está aí. Você vê que mas o Cruzeiro estava preparado para isso. Sim. Se ele tivesse colocado o Gabigol e o Dudu, ele não chegaria a este nível. Esse é o ponto. E o jogo, ele ganhou, o Leonardo Jardim, a partir desse princípio de pressão total na posse de bola do Bahia. E roubou em vários setores do campo, gerando gols. Está de parabéns e o time executou. E agora, depois de hoje, o Caio Jorge no próximo está escalado. Né? Esse tá, não tem jeito não. E você que é goleiro, que é ambicanhoto, se você é ambicanhoto, é bom treinar para deixar de ser. Não estou falando do Ronaldo, tá? Pelo amor de Deus. E acho que ele tem potencial para melhorar nesse quesito. Vamos para o intervalo. É isso aí, pessoal. O Leonardo Jardim surpreendeu ao definir a escalação do Cruzeiro para encarar o Bahia nesta quinta-feira. Pela primeira vez na temporada desde que chegou no Cruzeiro em fevereiro, o comandante optou por repetir o time da partida anterior. Cristi e Caio Jorge se destacaram em um jogo em qual Kaique e Lucas Silva também chamaram atenção nos setores ofensivo e defensivo. Foi o volante argentino Lucas Romero que abriu o placar para a equipe estrelada diante do Bahia. Lucas Romero comemorou de forma especial seu gol diante do Bahia e o camisa 29 colocou a bola embaixo da blusa anunciando a gravidez da sua esposa. O gol de Romero contra o Bahia foi uma pintura à parte, né, gente? No último lance do primeiro tempo, o argentino acertou um belo chute de fora da área e balançou as redes sem chance para o goleiro Marcos Felipe. Caio Jorge também marcou 2 vezes no segundo tempo. A Raposa, que voltou a vencer depois de 4 partidas, subiu para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e agora com 7 pontos na tabela. É muito fruto da escolha do técnico Leonardo Jardim, né? Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, sempre está trazendo mais cortes do Cabuloso para você. Até o próximo vídeo, gente!